Pessoal, eu vou voltar aqui na página 40, no exercício 4, tá? Eu tava gravando e acabou a memória aqui, eu tive que parar para deletar algumas coisas do celular, então vamos lá. Falamos várias vezes a palavra frase. Marque com um X as afirmações que ajudam a explicar o que significa essa palavra. Então, nós vamos marcar aqui com um X o que significa a palavra frase, tá? É um conjunto de palavras misturadas? A frase é um conjunto de palavras misturadas ali aleatoriamente, sem algum sentido? Não. Pode ser só uma palavra. Pode ser só uma palavra. Olha aqui. Nossa, coitada. Então, sim, uma frase pode ter uma palavra só. Tem uma intenção? Sim, quando a gente escreve uma frase ou fala uma frase, nós temos alguma intenção nisso. Então, sim, tem uma intenção. Não pode ser só uma palavra? Não, porque nós vimos que pode sim ser uma palavra só. Tem sempre pontuação na escrita? Sim, uma frase, ela deve ter sempre pontuação. Lembra que eu sempre falo para vocês que no final de uma frase nós devemos colocar sempre ou o ponto final, ponto de interrogação, de exclamação, depende de que tipo de frase nós estamos utilizando. Tem sentido? Comunica uma ideia? Sim, uma frase ela tem que fazer sentido, porque senão a gente não se entende. É um conjunto de palavras organizadas? Sim, né? Não é um conjunto de palavras misturadas. Então, uma frase, ela tem um começo, meio e fim, ou uma palavra só, né? Então, aqui, por exemplo, ó, que barulho é esse? É uma frase que tem as palavras organizadas, né? Não tá assim, barulho que esse é, né? Tá, que barulho é esse? Então, é um conjunto de palavras organizadas. Na quinta, era para escrever no caderno uma resposta para o que é frase, né? Vocês deveriam escrever aí o que é uma frase. Então, vocês poderiam até usar algumas dessas dicas aqui, né, para fazer isso. Aqui eu tenho como sugestão que frase é uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas que comunicam uma ideia ou uma intenção. Na escrita, o início é marcado pela letra maiúscula e no final por um ponto, que é o ponto final, né? Ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação. Aí vai depender do tipo de frase que nós estamos utilizando. Na página 41, vocês deveriam reler o final da história, né, em versos, orquestra, que é aquela história que a gente leu na última aula, que fala sobre a festa que a Dona Aranha estava se sentindo incomodada, tá? É o texto que está lá na página. Deixa eu ver achar aqui em que página que está esse texto. É o texto que está na página 32, tá? Então vamos lá. Releia o final da história em versos, orquestra. Não consegue mais dormir. Assinale o que essa frase expressa. O que essa frase expressa? Espanto, dúvida ou uma afirmação, uma certeza? Quando a gente olha aqui, ó, a pontuação, nós temos um ponto final. Quando nós utilizamos um ponto final, nós temos uma afirmação, uma certeza daquilo que nós estamos dizendo, né? E aqui já responde essa pergunta. Qual o nome do sinal de pontuação usado para demonstrar isso? É o ponto final. No número 7, copie do texto orquestra o verso em que há uma pergunta. Qual é o nome do sinal de pontuação empregado para indicar o que é uma pergunta? Então, o nome desse ponto é o ponto de interrogação e nós tínhamos que copiar lá do texto uma pergunta. Vamos pegar qualquer uma que esteja lá. Ó, não vê que estamos em festa? No 8, releia os versos a seguir e circule os sinais de pontuação presente neles. Então, nós temos aqui um textinho. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Nós temos que circular aqui os sinais de pontuação. Então, nós temos aqui, ó, primeiro, reticências. Nós temos aqui 2 pontos, travessão, vírgula e reticências. Coloque no quadradinho o sinal de pontuação empregado
A, para indicar o início da fala de um personagem. Então, nós temos aqui, ó, início da fala de um personagem é sempre indicado pelo travessão. E para anunciar que o personagem vai falar, 2 pontos, ó. Temos aqui, ó, 2 pontos e depois o início da fala. Releia. Ele vem, dá a meia volta, mas não quer pagar o pato. Para que foram utilizadas as vírgulas no trecho em destaque, ó, vírgula aqui e aqui? Por que se usaram essas vírgulas? Para separar a enumeração de ações do carrapato. Então, ó, ele vem, vírgula, dá a meia volta, vírgula, mas não quer pagar o pato. Então, nós temos aqui 3 situações que estão se referindo às ações do carrapato, e todas elas separadas por vírgula. A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração. Lembra, nós já demos o exemplo também em sala de aula, né? Quando nós estamos falando de muitas coisas. Por exemplo, no estojo tem lápis, vírgula, borracha, vírgula, apontador, vírgula, caneta, vírgula, régua, né? E outros materiais. Então, sempre que nós estivermos fazendo uma enumeração, nós vamos utilizar vírgula. Na página 42, no exercício 10, leia os itens que indicam a finalidade dos sinais de pontuação. Então, na letra A, iniciar fala de personagem. Letra B, expressar surpresa, alegria, etc. Ó, tá vendo? Aqui tá enumerando, ó, surpresa, vírgula, alegria, vírgula, etc. Por isso que usou a vírgula. C, para encerrar uma afirmação ou negação. Letra D, para indicar um personagem que vai falar. Letra E, para indicar uma pergunta ou uma dúvida. Agora, complete o quadro com as frases correspondentes. E aqui nós tínhamos os sinais de pontuação e o nome do sinal de pontuação. E tínhamos que dizer a finalidade do sinal. Primeiro já estava feito. Ponto de interrogação indica uma pergunta ou dúvida. Ponto final, ele encerra uma frase ou uma negação, né? Uma afirmação ou uma negação. 2 pontos, indica que um personagem vai falar. Ponto de exclamação, serve para expressar surpresa, alegria, etc. Travessão, iniciar a fala de um personagem. Hora de organizar o que estudamos. Sinais de pontuação ajudam a organizar as ideias da frase e do texto. Indicam como a frase deve ser falada ou lida e atribuem sentidos a ela, tá? E aqui nós temos os sinais de pontuação. Lá na página 43, agora você, né? Então, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nas páginas anteriores. Tem uma tirinha aqui para vocês lerem. E aqui diz, ó, a tirinha está sem alguns sinais de pontuação. Coloque-os para que as falas tenham mais sentido. Então, vamos colocar aqui os sinais de pontuação. Por que você não veio brincar ontem? O menino maluquinho está perguntando aqui pro amigo dele. Então, nós vamos utilizar um ponto de interrogação. Não tive tempo, né? E aqui, reticências. Por que vai reticências aqui nesse quadradinho? Porque talvez ele quisesse dizer o motivo por qual ele não teve tempo, né? Tem uma explicação por trás disso. Não é só porque ele não teve tempo, né? Ele tá aí, ó, com as mãozinhas, né? Indicando que ele ainda tem algo a falar. Por isso que nós vamos usar aqui, ó, reticências. E aqui, por último, pô, Lúcio, que homem vai ser você se não leva a brincadeira a sério, né? Aqui temos vírgula, pô, vírgula, Lúcio, vírgula, que homem vai ser você, vírgula, se você não leva a brincadeira a sério, né? Ele numerou um monte de coisas aqui para falar com o Lúcio. O menino maluquinho, ele é bravo, né, gente? Vamos lá, então. Já colocamos ali os pontuações para ter sentido. Releia agora a tirinha com todos os sinais de pontuação. Então, vocês façam a leitura aí para mim, tá bom?
Converse com os colegas sobre o terceiro quadradinho. Por que Lúcio parece ter ficado confuso? Por que será que ele ficou confuso aí? Não dá para conversar com o coleguinha, mas dá para conversar em casa, com o irmão, com a mãe, com o pai, com a tia, com alguém que esteja aí. A piada a seguir está sem pontuação nas frases. Reescreva a piada no seu caderno, colocando a pontuação, pois senão ela poderá perder a graça. Então, vamos ler aqui sem a pontuação, tá? O rapaz liga para a companhia aérea. A senhora pode me informar quanto tempo leva a viagem de Salvador ao Rio? Só um minutinho, obrigado, e desliga. Que sentido tem esse texto que eu acabei de falar? Nenhum. Ele precisa dos sinais aqui para ele ficar com sentido. Então, nós vamos colocar os sinais aqui nos devidos lugares. O rapaz liga para a companhia aérea. 2 pontos. Por que 2 pontos aqui? Porque logo em seguida, aqui embaixo, alguém vai falar. Então, antes da fala de alguém, nós temos 2 pontos. E para iniciar a fala, nós temos travessão. A senhora pode me informar quanto tempo leva a viagem de Salvador ao Rio? É uma pergunta, então aqui no final vamos usar um ponto de interrogação. E aqui, ó, a senhora que está falando. Então, um travessão, só um minutinho, ponto final. Travessão, porque é o menino que vai falar novamente. Obrigado, ponto de exclamação. E desliga, ponto final, tá? E era até aqui, tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje aqui do livro de língua portuguesa. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado, ok?